Boa tarde. Boa tarde. Vamos para nossa live para continuar um pouquinho sobre ontem, falando de depressão, ansiedade, emagrecimento. Sejam todos bem-vindos. É a nossa conversa terapêutica. O que é essa conversa terapêutica? É trazer para a consciência algumas das nossas dificuldades e a partir da consciência das nossas dificuldades de saúde, o nosso cérebro faz novas sinapses, novos caminhos neurais e assim possibilita novas perspectivas de saúde, de tratamento. Boa tarde, Fátima. Quanto tempo? Tudo bem aí? Tá tudo bem por aí? Assim, quanto tempo que a gente não fala, né? Que eu não pergunto como você está. Então vamos, gente, dedinho na tela pro TikTok espalhar a nossa live. Estou indo. O importante é caminhar, Fátima. É isso mesmo. O importante é sempre caminhar, que as coisas vão se ajeitando, né? Um passo, um dia de cada vez. É aquela história, só por hoje, só por hoje. A história do rei, que tem a história de um poema nas paredes de uma célula do Holocausto que uma criança havia escrito: só por hoje eu não ficarei triste, só por hoje eu não me entregarei. Muito interessante, é o só por hoje. Gente, dedinho na tela para o TikTok espalhar a nossa live. Aqui é a conversa terapêutica. A conversa terapêutica não tem o propósito de ser uma sentença 100% vamos dizer assim, de certeza. Aqui, o que eu falo, eu tenho 100% de certeza daquilo que eu estou falando. Mas, para quem está aí do outro lado ouvindo, se aquilo não ressoa, se para o teu momento de vida aquilo não te faz sentido, está tudo bem. Aqui não é local para a gente ficar discutindo quem está certo ou quem está errado. Percebe? Aqui é um momento para que eu, a partir de tudo aquilo que eu estudo, que eu estudei, que eu leio, para quem estiver na mesma sintonia, abrir espaço neural para novas possibilidades para ter uma vida melhor, para ter uma vida mais leve, mais fluida. Tudo bem? É isso mesmo, Fátima. É assim, um dia de cada vez e a gente alcança várias coisas. O importante é que a gente dê espaço para flexibilidade, que a gente consiga dar espaço para comportamentos que a gente tem um aspecto muito rígido, muito não, é assim, para que a gente abra espaço para um pouco para flexibilidade. Por quê? É igual o espaguete lá sem entrar na panela. O espaguete, quando a gente tira do pacote, qualquer leve pressão, ele se despedaça em vários pedaços, não é assim? E quando a gente coloca esse espaguete na água fervendo, ele vai amolecendo e vai ficando difícil de cortar esse espaguete. Fátima, eu acolho a sua dor. Eu não consigo imaginar o tamanho da sua dor, que é perder um filho. Eu realmente, assim, sinta-se abraçada. Sinta-se abraçada. Eu não consigo imaginar a sua dor, mas sendo mãe, eu só tenho uma ideia de que deve ser dilacerante.
Mas apesar de tudo, apesar dessa dor, que você encontre forças para continuar a sua vida, porque senão talvez não tenha tanto sentido assim a perda dele se você também se entrega, tá? Boa tarde, Fê. Mas hoje a nossa proposta aqui é falar um pouquinho de inflamação, de epigenética e de emagrecimento, tá? Eu respeito a sua dor. Se você quiser me mandar um WhatsApp, a gente conversa melhor lá no WhatsApp, tá, Fátima? Mas agora a gente vai mudar um pouquinho do assunto com todo com todo o meu respeito à sua dor, tá bom? Então, gente, dedinho na tela pro TikTok espalhar a nossa live. A live de ontem já está lá no YouTube, full terapia, ficou muito legal a live de ontem. E olha como as coisas, né? Não existe acaso, a sincronicidade. Lembra que ontem eu falei que a respeito do emagrecimento, das doenças genéticas, que já tem muita pesquisa falando que é como você vive, que é o seu hábito diário que vai dar força ou não para essas questões genéticas. Lembram disso? E hoje lá na outra rede do Dr. Baracate, ele postou exatamente isso, que mais do que a genética, nós herdamos dos nossos pais os hábitos de alimentação e de autocuidado com exercício ou falta de exercício. E é exatamente isso. Ele até fala, muito mais importante do que a genética são os hábitos que a gente herda dos nossos pais, os hábitos de alimentação, os hábitos de exercícios ou falta de exercícios, se bebemos água ou se trocamos a água pelo refrigerante, percebe? E para doenças como diabetes, hipertensão, obesidade e até depressão. Lembra que eu falei ontem de depressão? Eu falei, será que é depressão ou é uma vida mergulhada em tristeza, em não se sentir amado, em não se sentir respeitado? Ah, mas a minha mãe também era depressiva, a minha avó também era depressiva, mas será que não é o modelo de vida, o modelo familiar que causa a tristeza de olhar e falar, caramba, o que eu fiz da minha vida? E ele fala exatamente isso. Eu até copiei o artigo, que eu quero ler o artigo que ele está se embasando, que é um pouquinho diferente daquele que eu falo do de 40% é genético e 60% é hábito, e a gente precisa focar na mudança de hábito. Para quando esse vídeo subir lá no YouTube, eu vou colocar também as duas referências. Tudo bem, gente? Todos bem? Então, essa questão de hábito, ela é muito forte. Fúvia, mas não tem doença genética? Tem, mas é minoria. Tem sim, tem defeitos genéticos, mas são raros. Agora, hipertensão, diabetes, depressão, obesidade, não dá mais para que a gente fique pautando só na genética. Ai, os meus genitores eram obesos, então eu também sou obesa. Não, você até pode ter um gene para obesidade, a facilidade para obesidade, mas mais importante do que o gene é o hábito, porque você herdou da sua família, dos seus pais obesos, não é questão genética, é a força do hábito. Você provavelmente cresceu numa livre oferta de doces, de biscoitos, bolos, balas, refrigerantes.
e pouco exercício. Percebe? Então a gente olha, poxa, mas os meus pais são obesos. Sim, por hábitos ruins. Então o convite aqui é que a gente tenha coragem de olhar para os hábitos. A Fátima está falando que ela já tentou mudar os hábitos, mas não consegue. É porque, Fátima, hábito adquirido na infância, adquirida na infância, tanto crenças positivas como crenças limitantes, são questões mais difíceis de serem trabalhados na vida adulta. E eu sempre falo, como terapeuta holístico, como psicanalista, além de farmacêutica, que a infância ela tinha que ser sagrada. E a gente vê muita aqui trollagem de criança, as pessoas dando Coca-Cola para a criança na mamadeira, livre demanda, livre oferta de doces, de balas antes dos 2 anos. Quando essa criança se tornar adolescente, adulto, vai ser uma tragédia para tentar emagrecer, se for do desejo dela. Porque presta atenção no que eu vou falar antes que alguém venha aqui falar que eu estou sendo fóbica com obesidade. Não. Aqui eu estou tratando obesidade como uma questão de saúde, como farmacêutica e terapeuta holística. E aqui eu estou falando para quem está incomodado com a sua obesidade. Aqui não é para mudar a opinião de ninguém e nem para julgar. Mas, por exemplo, como a Fátima falando, Fúvia, eu não consigo mudar os meus hábitos. Então, ela está aqui, ela sempre está aqui. Te agradeço, Fátima, você sempre está aqui, né? Muito obrigada. A Fê também. O que acontece? A gente precisa ter boas referências neurais, até para ter força para mover uma engrenagem que está emperrada desde a nossa primeira infância, ou alterar pequenas rotas que foram estabelecidas lá na nossa primeira infância. É apenas isso. Então, estamos claro? Aqui é para quem está buscando solução para sua questão de saúde. E dentro desse pacote obesidade vem o quê? Diabetes, hipertensão, depressão. Fúvia, depressão e obesidade? Sim, às vezes a pessoa se olha no espelho e não se reconhece. E existe o outro lado da moeda, que as pessoas estão super acima do peso, está lá achando que está tudo bem, tudo lindo, maravilhoso, não coloca a água na sua vida, só bebe refrigerante e acha que isso é empoderamento. E na minha compreensão, não é empoderamento, na verdade é uma autodestruição. Eu vou explicar por quê. Tudo bem? Olá, dama. Obrigada pelas florzinhas. Gente, dedinho na tela. Vamos ver se a gente chega a 10k pro TikTok espalhar nossa live. Vou dar um exemplo. Você compra um carro de passeio. Um carro de passeio que aguenta 100 quilos. Só que aí você tem uma profissão, ou você vai para uma profissão que você começa a usar o seu carro com 200 quilos. 300 quilos diariamente. O que vai acontecer com o seu carro? O seu carro ele vai durar o mesmo tempo que se você andasse no peso dele adequado, ou ele vai quebrar mais peças, ele vai destruir mais se você andar com ele com uma sobrecarga? O que vai acontecer com esse carro? Os amortecedores vão desgastar mais rápido, são os nossos joelhos, não é verdade? Os bancos, a carroceria vai ficar toda molenga, às vezes toda amassada, porque é um carro para 100 quilos e você está colocando ali 200, 300 quilos. E para piorar a condição desse carro, você não presta atenção
com a troca de óleo, deixa passar muito a troca de óleo, você coloca um óleo totalmente errado. Quem tem carro não sabe disso? Para cada tipo de carro, para cada tipo de modelo, de motor, não é um tipo de óleo? Se você coloca o óleo diferente daquele tipo do seu motor, não vai dar problema no motor do seu carro? Não é? Se você tem... Boa tarde, Aurilene, boa tarde. Se você tem condições de colocar uma gasolina melhor, a gasolina melhor aditivada não é melhor do que uma gasolina, às vezes, sem qualidade nenhuma? Outro exemplo, às vezes você muda de posto e você foi lá e abasteceu o seu carro. E seu carro estava tudo bem e de repente esse carro começa a engasgar. Aí já automaticamente qual que é a frase que a gente já pensa, que fala: "Ih, esse combustível não era bom, este combustível não tinha qualidade". Isso é um carro. Faz essa analogia para o nosso corpo. Trata o nosso corpo como se fosse um carro. Não se preocupa com a qualidade do óleo, põe qualquer óleo. Não se preocupa se tem água, se não tem. Ah, não precisa de água, só do refrigerante. Um modelo, um shape que foi feito para andar com X quilos e você coloca 5, 10, 20 quilos a mais daquele shape que foi desenhado, aí começa a doer tudo, aí começa a ter pressão alta, diabetes, problema no fígado, problema de pele, problema de queda de cabelo, depressão. Gente, não tem nada a ver com fobia, percebe? É a condição de saúde. Agora, é fácil mudar hábitos que desde lá da infância foi colocado ali diariamente, religiosamente. É fácil? Não é. É possível mudar? É possível. E a gente precisa do que para mudar esses hábitos? Persistência. Fátima, é o nosso assunto do começo da live, enquanto as pessoas estavam chegando. Um dia de cada vez. Só por hoje. Não é que eu gosto muito do Dr. Baracate. Vocês seguem o Dr. Baracate? Olha, é um perfil que vale muito a pena lá na outra rede. É o que ele fala. Vai comer uma pizza? Coma uma pizza de qualidade no final de semana. Refrigerante, deixe para o domingo ou para sexta-feira. Entende? Ai, Fulvio, eu não consigo. Vamos do começo do assunto. Água. Quem aqui chega próximo de 2 litros de água por dia? Escreve aqui, eu. Vamos ver, quem aqui chega próximo dos 2 litros de água? Água não é suco, não é refrigerante, não é Gatorade, não é leite, eu estou falando de água. Quem aqui bebe próximo a 2 litros de água por dia? Vocês têm noção do quanto vocês bebem de água por dia? Vocês têm essa noção? Ah lá, a Fê acha que sim. Quem mais acha? Boa tarde, auxiliadora. Gente, vamos dar dedinho na tela pro TikTok espalhar a nossa live. Fátima, olha aqui a questão desse gráfico, que eu acho que a Maria Guilhermina resgatou esses desenhos e fica interessante. Esse aqui é o Boa Forma, que é do emagrecimento. Do emagrecimento para a pessoa que não tem traumas. Por quê? Antes de eu falar desse gráfico, deixa eu fazer um adendo aqui daquilo que eu enxergo, Fúvia, farmacêutica, doutora em plantas medicinais, terapeuta holística, consteladora, psicanalista. A minha visão, tudo bem? Eu enxergo o emagrecimento a partir de 3 aspectos.
quais são os 3 aspectos? A pessoa sempre se cuidou, a família sempre se cuidou, e por questões desse excesso de ansiedade da pandemia, engordou um pouquinho. Aí não está conseguindo emagrecer porque ainda estamos colhendo esses frutos da pandemia, porque a pandemia ainda não acabou exatamente e estamos ainda sob uma influência de muita ansiedade, principalmente aqui no Brasil, não é verdade? Então, isso é um aspecto deste emagrecimento, que aqui no Floral F-Core é o mantendo boa forma. O outro aspecto do emagrecimento é o emagrecimento traumático. O que é este emagrecimento traumático? A pessoa teve algum trauma ou na infância, está com muito ruído, acho que é o... Deixa só um minutinho aqui. Melhorou? É o vento. Melhorou o ruído? Ou ainda está com muito ruído? Alguém pode me falar? Sim, era o vento. Que bom, obrigada por falar, Fê. Então, assim, voltando. Os 3 aspectos do emagrecimento aqui para ajudar. Auxiliador, um chá que ajuda a dormir é o chá de camomila e o de capim-cidreira, bem fraquinho, tá? Ele vai te ajudar a dormir e acolher algumas questões confusas que pode estar aí dentro. Voltando aqui no emagrecimento, tá? Então, você engordou porque um momento muito específico na sua vida, a ansiedade, não está conseguindo emagrecer. A questão do trauma. O que é a questão do trauma? O engordar pode, são possibilidades. Pode estar associado à autodefesa. O que é a autodefesa? A pessoa que foi molestada na infância ou que sofreu algum abuso emocional ou que não se sente pertencente àquele local. Então, ela aumenta esse volume corporal um pouco, deste volume corporal, porque barriguinha quente, coração quentinho. E essa gordura é um manto, é uma capa protetora. Se eu engordo, eu não fico mais atraente, as pessoas não vão me notar, percebe? É uma possibilidade, que é engordou por trauma de infância. Ouviu que a família passou por muita dificuldade alimentar e agora parece que precisa se alimentar porque senão amanhã pode ficar sem alimento. Também é um aspecto de trauma. E aí aqui na Full Terapia, no Floral F-Core, é o coragem. E o último aspecto que eu, Fúvia, compreendo da obesidade é a pessoa que engordou muito, mas muito mesmo, porque ela está num processo de autodestruição. Então, é como se a comida fosse um vício, uma droga mesmo. A pessoa não se autodestrói no álcool, a pessoa não se autodestrói com substâncias ilícitas ou lícitas com medicamentos, a pessoa se autodestrói também com comida. Então, a pessoa que está num processo muito, mas muito obeso, aqui a possibilidade é de autodestruição. E mesmo quando eu vejo aqui muito rápido as pessoas que se vendem um empoderamento de que não, eu estou super obeso, mas eu estou super empoderado, está lá com lanchão, 1 litro, 2 litros de refrigerante. Gente, a pessoa que já está obesa, que tem diabetes, hipertensão, bebendo
2 litros de refrigerante como se fosse mamadeira, é autodestruição. Pode falar o que for. Percebe? E aqui, para essa autodestruição, que é o mesmo caminho do álcool, é o mesmo caminho das drogas, que é este daqui, é o renascimento. Tá fazendo sentido isso para vocês? Escreve aqui se vocês estão, se concorda, se acha que não é bem assim, só para que a gente vá construindo a nossa conversa terapêutica. Tanto é que quem faz bariátrica, para quem faz bariátrica, que inclusive engorda, que eu não recomendo, a pessoa que precisa engordar para fazer bariátrica, na minha concepção, ela faz um caminho muito mais difícil, porque se ela precisou se esforçar para engordar, se esforce para entrar no peso que ela quer. Não estou falando daquilo que eu imagino, não para ser magérrimo, mas daquilo qual que é o objetivo dela. Porque cirurgia bariátrica não é simples como é vendido aí, não. E cirurgia bariátrica às vezes dá muito errado. Que é o processo, a pessoa está o quê? Se autodestruindo. Teve aquela infância que não se sente amada, principalmente pela figura paterna, que é o mesmo caminho do vício. É uma criança que não se sente pertencente à família, percebe? Aí a gente vê vários exemplos de quem fez cirurgia bariátrica se arrependendo, falando que antes deveria ter feito terapia, né? O Gustavo Mendes mesmo tem um vídeo muito legal a respeito disso, que é comum a pessoa que fez bariátrica, ela emagrece, mas ela troca o vício dela pelo álcool ou pelo excesso de compra, pelo consumismo. Já viram isso? Olha que interessante. Então, ela tinha um vício na comida, ela se regulava emocionalmente com a comida, aí fez a cirurgia bariátrica sem olhar com carinho que essa ferida emocional pede, desse vício em comida, e a pessoa transfere o vício para o álcool ou para compras. Olha que interessante. Então, é o vício. A pessoa engordou porque ela tem uma dor profunda. E às vezes são dores difíceis de olhar. E a pessoa, não, Fúvia, eu não quero falar dessa dor para ninguém. Você não precisa falar da sua dor no primeiro momento, vamos dizer assim. Você pode fazer outros tipos de terapia e terapia que faz sentido para você. Uma terapia que vai te machucar ainda mais, eu não aconselho, entendeu? Mas uma terapia que não tem efeito colateral, que caiba no seu bolso, que faz sentido para você, só vai contribuir. Só vai contribuir. Percebe? Então, a gente precisa ter coragem de olhar para as nossas dores. E quando a gente fala de mudança de hábitos, Fátima, que entram um pouquinho na questão das crenças, do tipo, eu não consigo mudar, eu não consigo colocar bons hábitos na minha vida, porque não teve um exemplo ali impregnado no seu mental, no seu sistema nervoso. Então, quando a gente começa a ouvir essas coisas, a ver exemplos, por exemplo, muitas pessoas aqui mesmo nessa rede que com muita persistência conseguem emagrecer, mas também a gente tem que tomar cuidado com algumas blogueirinhas, alguns influencers aí, que tá falando que emagreceu naturalmente,
mas tomou o remédio de farmácia. E a gente tem que tomar mais cuidado ainda que este ano algumas pessoas faleceram, que veio aí na mídia, que faleceram porque teve um dano renal extenso e dano hepático por conta de medicamentos para emagrecer. Então, a nossa saúde, cada um é responsável por si, pela sua saúde. Ter consciência daquilo que você está fazendo, porque, nossa, não, eu quero emagrecer, mas aí você se fere totalmente para alcançar uma meta irreal. O que é uma meta irreal? Você demorou 10, 5, 20 anos, 5, 10, 15, 20 anos para engordar. Aí você quer eliminar todo aquele excesso em um dia, em um mês, em uma semana. Isso é irreal. Percebe? Mas pequenas atitudes. E outra coisa muito importante, que é sim fundamental, o estímulo da fome, a sensação de fome é muito parecida, mas muito parecida com o estímulo da sede. Às vezes você está com sede e não com fome, percebe? E aí, ao invés de antes, poxa, eu estou com fome, pega a garrafinha de água, beba água. Não é refrigerante, não é suco. Ah, Fúvia, mas eu faço suco natural com laranja mesmo. Não, é água. Aí a pessoa quer também tomar água com limão e cúrcuma sem alterar em nada, nem pequenas alterações na vida, e acha que vai emagrecer. Aí o que acontece? Frustração. A pessoa se frustra. Não é verdade? Gente, falando em água, vamos beber a nossa água. Tudo bem com todo mundo? É muito interessante esse assunto, né? Aí a pessoa fala, mas é genético, eu não emagreço porque a minha família toda é obesa. Você não emagrece porque a sua família toda, todinha, que você aí está falando, tem péssimos hábitos. O que são péssimos hábitos? Gorduras ruins, excesso de açúcar, excesso de refrigerante, falta de água, falta de exercícios, sono ruim, a pessoa não dorme direito. Ué, o que tem a ver? Tudo a ver. A primeira condição de uma boa saúde é dormir bem. É a primeira condição. Aí a pessoa fala, nossa, Fúvia, eu não durmo bem porque eu acordo a noite inteira para fazer xixi. Passou o dia inteiro sem beber água. Aí chega a noite, lembra que não bebeu água e quer tomar os 2 litros de água de noite. Não vai dormir, vai ficar a noite inteira fazendo xixi. A gente tem que beber 1 litro de água de manhã, à tarde de meio litro a 1 litro novamente, e de noite pouquinha água, para que a gente não levante à noite para ir no banheiro. Não é verdade? E como que a gente muda hábitos? Como que a gente coloca saúde na nossa rotina? É verdade, né? É verdade, não tem como. Como que a gente coloca a saúde na nossa rotina? Gente, primeira coisa, metas reais. O que são metas reais? Por exemplo, você bebe refrigerante. Fúvia, eu não gosto de água. Gente, água não é gostar. Água é necessidade. Primeira coisa. Então tirar o refrigerante e tomar água. É a primeira coisa. Primeira coisa. Isso é possível, não é possível? Ah, não sei se é possível. Gente, tem que ter coragem.
Olha, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Cris. Eu vou falar uma coisa. Se a gente não tiver força de vontade, coragem de cuidar da nossa saúde, a doença é muito pior. Porque se a gente não tem disciplina para falar assim não está bom, como que eu sei que não está bom? Quem aqui viu o vídeo que eu falei a respeito dos sinais que o nosso corpo dá? Que é o estresse excessivo. Primeiro é o quê? Qual que é o primeiro sinal que as coisas não andam bem? Independente do seu peso. Qual que é o primeiro sinal que o nosso corpo não anda bem? Alguém sabe me dizer? Gente, o primeiro sinal de que algo não vai bem é insônia. Não está dormindo, não está conseguindo relaxar, alguma coisa vai mal. Ou no teu próprio sistema motor, no seu próprio motor, corpo, ou na sua ecologia de vida, que é o quê? Casa, trabalho, amigos, relacionamento. Aí tem que observar o que está acontecendo, entendeu? Tanto é que aqui na Full Terapia a gente tem um floral para quem se cuida, para quem presta atenção na saúde, mas não consegue dormir por conta do problema dos outros. O que é o problema dos outros? Advogado, juiz, delegado, que lidam com problemas pesados que na verdade não são deles, são dos outros, que é o quê? O Bons Sonhos. O Bons Sonhos é para juiz, advogado, é o queridinho deles. Ao invés de tomar o Rivotril, toma o Bons Sonhos, que não tem o efeito rebote. Tirando isso, se você não está dormindo, mas você não é advogado, você não é juiz, não é delegado e os problemas são seus, do seu corpo, precisa prestar atenção. Outra coisa, tremor, formigamento, o braço está formigando, as pernas estão formigando, esquecimento, boca seca, as pálpebras, aquele tremor de pálpebra que é excesso de estresse. Qual que é o outro sinal de que as coisas não vão bem? Constipação ou diarreia, um xixi muito escuro. O nosso corpo, ele vai falando pra gente, nunca é da noite pro dia. A pessoa que teve um derrame, um acidente cardiovascular, na verdade, o corpo veio avisando ela, mas ela não deu bola. E ignorar o problema, eu estou engordando. Ignorar o problema não vai fazer com que este problema desapareça. Pelo contrário, eu vou ignorando, é igual um cisto, um tumorzinho. Eu vou ignorando aquilo e de repente era uma pintinha e está agora uma bola de tênis. Aí, o que é mais fácil? Resolver um cisto ou resolver uma bola de tênis? Resolver um cisto. Porque para chegar no tamanho da bola de tênis, já aconteceu outros comprometimentos. Percebe? Percebe o que eu estou falando? E a gente tem que tomar cuidado com o que é vendido pra gente como saudável. Entendeu? Não estou falando que de vez em quando comer pizza, de vez em quando comer um pãozinho, um doce, está tudo bem. O problema é o hábito que eu vejo na minha própria família. Quem vê aí na família, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma criança de 5 anos. Eu tenho. E aqui em casa não tem hábito de sobremesa. Não tem essa de que acabou de almoçar, aí tem que ter uma fruta, tem que ter um docinho. Não tem, não. Almoço é almoço. Para algumas famílias, nossa, tem que ter. Aí a pessoa ela cresce
com esse hábito. Às vezes ela não está mais com fome, mas é tão forte, é tão enraizado esse hábito da sobremesa, que a pessoa fala, nossa, eu preciso de um doce. Não é que o teu organismo precisa de um doce, não. Não é isso. É simplesmente porque você teve o hábito do doce. Outro hábito muito ruim na minha família, como um todo. Por exemplo, nós não bebemos sucos às refeições. Nem suco, nem água. Não tem. Quando a gente vai na casa de tio ou vem meu sobrinho, o meu sobrinho tem o hábito, ele não almoça sem suco. Ele que pediu isso? Não, gente, é o adulto que coloca esse hábito. E na nossa família a gente tem pessoas obesas. O meu pai foi obeso uma época, aí ficou muito magro por conta do diabetes, era diabético, ele já é falecido. A minha tia, a mãe dele eram obesas, muito obesas, da família. Eu tenho gene para obesidade? Eu tenho. Eu vivo a vida como se não houvesse amanhã? Não. Quando eu percebo igual, poxa, aí nessa pandemia eu estava perdendo a mão, né? Querendo acompanhar as pessoas nos doces, nos lanches, coisas que eu nunca tive o hábito. Fui, que eu sempre gostei de ser mais natureba, como eles gostam de falar aqui na minha família. E eu aumentei o meu peso. Aí eu falei, aí você tem que acordar um dia e falar, não está legal. O que eu posso fazer? Eu preciso passar fome? Não. Sabe o que eu estou fazendo? Eu diminui o volume do meu almoço. Não, o jantar, faço coisas mais leves. Não é sofrido. Percebe? Agora a pessoa que está numa situação que já perdeu a mão, que já perdeu o controle, ela precisa de ajuda. Agora, adianta uma dieta super restritiva? Ela vai conseguir levar essa dieta super restritiva? Não sem ajuda. O que é a bariátrica? A bariátrica é aquela mão de ferro, vamos dizer assim, para você seguir uma dieta super restritiva. Por que a pessoa emagrece na bariátrica? Mas se ela come, ela passa mal. É uma verdade, mas, gente, é líquido, você nem come a sopa, você começa bebendo o líquido da sopa. Então você faz um esforço imenso, sem falar que pode sim atrapalhar muito o teu aspecto de saúde. Percebe? Gente, vamos dar dedinho na tela para o TikTok espalhar a nossa live. Gente, alguém discorda do que eu estou falando aqui? Já leu alguma coisa? Já viu alguém falando que é diferente? Pode falar aqui. Olha lá, a Fê está falando que conhece quem fez a bariátrica e começou a beber leite condensado. Eu também conheço. E olha que interessante, quando chegou no Brasil a cirurgia bariátrica, quando foi implementada lá no hospital da UFRJ, não durou nada, com certeza. Quando a bariátrica foi implementada lá no hospital da UFRJ, eu trabalhava lá. E assim, foi muito interessante, lá na década de 90, né, a gente começa a falar das idades, vamos dizer assim, mas não tem problema, não tenho problema em envelhecer. Mas assim, toda uma ala teve que ser alterada para receber essas pessoas, e eram pessoas que realmente estavam muito acima do peso, mas agora as pessoas engordam para fazer a bariátrica, e não é assim, não é assim. Se você tem que engordar para fazer a bariátrica, use esse esforço para emagrecer com saúde.
Não durou nada, eu imagino. Eu conheço uma pessoa dessa época, lá da UFRJ, que aí ela fez plástica e tirou todo o excesso de pele. E ela começou a engordar tão rápido novamente que a pele dela abria e fazia exudatos, até dava mau cheiro. É uma realidade. Por quê? Ela não cuidou do aspecto emocional. A gente tem que ter coragem para se dar conta se não está se alimentando de forma a se autodestruir. Porque senão é um relato muito bonito que o Gustavo Mendes faz, que ele começou a substituir a comida pelo álcool e pelas compras. Aí que ele caiu a ficha dele que ele precisava de um tratamento psicoterápico. E caiu a ficha dele que, poxa, eu devia ter feito esse tratamento psicológico antes de fazer a cirurgia e não depois. Porque o pós-cirúrgico não é legal, porque você nunca vai poder comer gostosuras. E de vez em quando dá para comer umas gostosuras? Dá, lógico que dá, entendeu? Sim, a minha fez ano passado e agora vive na luta para não comer, vive vomitando e tem um montão de traumas. Olha que triste, não é fácil, muito triste. Indica para ela uma constelação, uma psicanálise, a própria terapia floral. Aqui, apesar da gente ter 3 aspectos do emagrecimento aqui no Floral Ficor, que são estes daqui, para essas questões de bariátrica é o renascimento, que é olhar para a questão da comida como vício, ela está em negação. Poxa, que triste, né? Que pena. Às vezes um reiki, sabe, para alinhar os chakras, não é que vai fazer milagres, mas vai fortalecer a pessoa para que ela busque ajuda. Tudo bem? Ontem nós falamos a respeito deste gráfico aqui, bem desenhado a respeito da depressão. E o que eu gostaria de falar para vocês, para usar de exemplo? É esse momento aqui. A pessoa que ela está neste momento com essa nuvem aqui carregada, nebulosa, ela não consegue ver com clareza, concorda? A pessoa que está aqui, depressão, trauma, síndrome do pânico, obesidade, qualquer questão de saúde aqui, né? Procrastinação. A pessoa que está neste momento, vocês acham que ela tem forças, essa pessoa sozinha? Ela vai ter força para fazer todo o processo terapêutico necessário para a saúde dela? A pessoa que está neste momento aqui, deste gráfico, às vezes ela tem um problema de vício com a comida. Vocês acham que ela tem força, coragem de olhar para esse problema? Não. E como que a gente ajuda essa pessoa? Falando na cabeça dela, buzinando na cabeça dela todo dia para ela procurar um psicólogo ou um psiquiatra? A gente vai estar ajudando essa pessoa buzinando na cabeça dela que ela precisa de um psicólogo, de um psiquiatra? Pelo contrário, ela vai ficar com mais raiva, ela vai entrar em maior negação ainda. Como que a gente ajuda uma pessoa assim? Colocando aromaterapia na casa, levando essa pessoa para fazer drenagem linfática, limpeza de pele, hidratação no cabelo, colocando floral na água. Uma pessoa que está assim, principalmente na questão de vício, de depressão, e a família vem me procurar, ela coloca floral na água. Por quê? Porque ela não precisa acreditar no Floral Ficor. Não precisa. O floral na água, que é o 1 ou fórmula de urgência,
vai tirar a pessoa sem que ela perceba deste estado e começa a vir para este estado aqui, que é o mesmo processo do tarja preta, mas o tarja preta às vezes dá efeito rebote, às vezes a pessoa não se adapta naquele sal, tem que trocar 1, 2 vezes, 3 vezes do fármaco até acertar o fármaco para vir para cá. Mas o Floral F-Core não tem efeito colateral e você consegue, sem que a pessoa entre em maior negação, que você está dando na água dela, ela consegue chegar aqui. Quando ela chega neste estado, olha a nuvem aqui. Quando ela chega nesse estado, ela começa a ter um pouquinho mais de força para fazer pequenas mudanças de hábito. A Fátima está aqui ainda? Fátima, quando você fala que você não consegue mudar hábitos, a possibilidade, provavelmente, tá? Você está neste aspecto aqui, que é a dor do luto. A dor do luto, Fátima, é um trauma. É um trauma muito importante, tá? Então, aqui sozinha você consegue chegar no estado para mudar hábitos? Dificilmente, percebe? Então você precisa o quê? De um apoio externo. O que é esse apoio externo? Nada mais é do que a terapia complementar. Não existe terapia alternativa. Quando você está em aspectos assim, não existe terapia alternativa, não é um ou outro. Se você está usando tarja preta, você não vai deixar de usar o seu tarja preta. Não, você vai simplesmente colocar o complemento. Por que você vai colocar o complemento? Porque o tarja preta, ele vai chegar até aqui, mais ou menos neste gráfico, tá? A terapia floral, o Floral F-Core, que é um licor de cereja selvagem, mais as minhas tinturas florais, ele vai te caminhar até aqui. Esse estado independente aqui não é só para depressão, não, porque todo mundo entra na tristeza, não importa o problema que esteja. Quando você chega nesse estado aqui, nesse gráfico, o que este gráfico quer dizer para gente? Nesse estado aqui, você já conseguiu deixar o seu tarja preta, não sozinha. Boa tarde, Ângela, bem-vinda. Tá? Então, quando você está nesse estado aqui, não é que você deixou de ter problemas, mas você consegue ter clareza de olhar para o seu problema, você consegue identificar se está com raiva, se está com medo, se está magoado. Agora aqui, tudo é mágoa, é raiva, é medo. Aqui você não consegue fazer boas escolhas. Aqui você faz boas escolhas. Então, às vezes, você está num aspecto de emagrecimento, tá? Depois eu vou explicar esse card. E aqui você conseguiu emagrecer totalmente. Aqui quer dizer que você precise de uma história maior, um tempo maior aqui, quando esse aspecto vem de vícios, tá? Álcool, compra, cigarro, drogas listas ou ilícitas, comida. Por quê? Aqui você precisa manter um maior tempo para o seu hábito não ser mais forte do que esse estado aqui. É por isso que no emagrecimento, quando é vício, é o renascimento. Quando o emagrecimento é algo leve, é o boa forma. Por que o boa forma? Porque a gente começa... Gente, vocês estão acompanhando? A gente começa com alto amor. O que é esse alto amor? A pessoa não tem uma ferida de rejeição, ela não tem uma ferida de não se sentir pertencente. Ela apenas esqueceu que ela se ama. Ai, obrigada pela rosa, Clara. Nossa, muito obrigada.
Faz toda a diferença aqui na nossa live. E, gente, dedinho na tela para o TikTok espalhar a nossa live, porque eu também preciso do algoritmo do TikTok. Então, o que acontece? Aqui no Alto Amor, você está com uma fonte externa resgatando esse alto amor para chegar no mudar hábitos. Tá vendo, Fátima? Você aqui, você precisa de um apoio externo, uma mão amorosa para continuar o teu objetivo de mudar alguns hábitos, certo? Aí você vai para o detox, só que como agora o nosso produto ele é industrializado, registrado, não é o mesmo floral, só que a palavra é ressignificar, tá? Aí você vai ressignificar todo o seu processo. Por que você engordou? Você não teve muita força para mudar hábitos? Você vai ressignificar toda essa memória celular para chegar no eu posso, eu consigo. Eu posso, eu consigo me manter assim. Percebe? E o que eu quero chamar a atenção, gente, tudo bem? Estão bebendo água? A primeira coisa de qualquer condição de saúde é beber água. A segunda de qualquer condição de saúde é fazer exercícios físicos, nem que seja na sala de casa, pelo YouTube, tá? E dedinho na tela enquanto eu me abasteço aqui de água, porque eu bebo bastante água. Eu adoro beber água. A minha bebida preferida é água. Eu quero chamar a atenção aqui para vocês para falar a respeito de duas características aqui. O primeiro vidro do Boa Forma é alto amor. O primeiro vidro do Renascimento é amor essencial. O que acontece nessas duas questões? Os dois são para emagrecer, não são? São. Mas lembra que esse aqui é o aspecto do emagrecimento do vício? Porque este alto amor aqui, a pessoa já se ama. Ela não está em autodestruição, ela está em esquecimento. Este aspecto aqui, a pessoa está em autodestruição. É como que se você pedisse milho para a pessoa e a pessoa só tem feijão. Ela não tem milho para te dar. Ela precisa receber a semente de milho de alguém, plantar, regar, cuidar dessa semente de milho para depois ter o milho para doar, para passar adiante. Percebe? Então, esse tratamento ele vai te colocar o milho. E onde que entra a genética nisso tudo? Vamos falar um pouquinho da genética nisso tudo? A tua maior dificuldade aqui, daquilo que eu acredito, que eu já li, que eu estudo, tá? A partir da minha visão de mundo, você não consegue emagrecer, você não consegue resolver questões de vícios, porque na verdade está faltando acolher a sua dor. Se você não consegue acolher a sua dor para qualquer doença, o que entra o vício aqui também? Doenças autoimunes. Fúvia, mas doença autoimune não é genética? Doença autoimune tem um aporte genético. Mas se você não tem consciência que não pode se estressar, tem que estar com níveis de vitamina D acima de 60, não é qualquer alimento que você pode se alimentar. Que se você não tem coragem de olhar que você está com um gene ativado, e você precisa silenciar este gene, você vai continuar entre aspas, por favor, lógico, com muito respeito, você precisa
ter coragem de olhar para que, se você não está apegado à sua dor, faz tanto tempo que aquilo dói, às vezes é só o que você tem e está tudo bem. Você pode viver melhor apesar de tudo isso. Então, a questão da genética, existe o aporte genético que faz com que você tenha uma qualidade de vida ruim? Existe. Mas o que ativa este gene? Porque às vezes, por exemplo, a minha mãe tem fibromialgia, a minha mãe. E o meu pai tinha diabetes. Então, eu herdei dos meus pais a fibromialgia e o diabetes. O que vai fazer que o meu sistema ative ou não estes genes? Porque gene não se arranca. Se a tua história genética não tem como alterar, mas escolher qual gene será silenciado ou não será ativado depende de algumas condições externas ao gene, que é o quê? Resumo do resumo do resumo. Estresse. A pessoa que tem lúpus, a pessoa que tem Crohn, a pessoa que tem síndrome do intestino irritável, entre aspas, síndrome do intestino irritável, se for mulher, vai investigar se não é endometriose, tá? Porque às vezes estão olhando para síndrome do intestino irritável, mas é derramamento de endométrio no intestino. Fecha aspas. Se for mulher, homem não tem endométrio. Então, o que acontece? Tem o gene. O que vai fazer com que esse gene seja ativado? Estresse, alimentação, que entra no péssimos hábitos. Percebe? Então, se você consegue controlar o teu estresse e alterar hábitos, o teu corpo terá competência para desinflamar, que no resumo do resumo, tristeza, raiva, medo, angústia, memória de trauma, dor de luto, resumo do resumo, isso causa o que no nosso corpo? Inflamação. E o que piora toda essa inflamação? Alimentação errada. Então você já tem uma condição emocional de sentimento que está te inflamando. Além de todo o seu emocional que está te inflamando, você só come porcaria, não come uma fruta, não bebe água, só bebe refrigerante, faz problema daquilo, não é problema. Por quê? O que é o fazer problema daquilo que não é problema? Porque você está aqui com essa nuvenzinha, criando tempestade. Então, a tempestade em copo d'água aqui. Por quê? Porque você está totalmente inflamado, e corpo inflamado não emagrece. É aí que vem a história que a cúrcuma é um santo remédio. Já ouviram falar que cúrcuma é ótimo para emagrecer? Por que cúrcuma é ótimo para emagrecer? Porque é um anti-inflamatório poderosíssimo. Já ouviram falar disso? Não ouviram? Então, o que acontece? Aqui você está totalmente inflamado. E totalmente inflamado, o que tem mais na sua corrente sanguínea? Que é o totalmente inflamado? Excesso de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. E o que o excesso de cortisol faz? Quem assistiu a live de ontem?
O que o excesso de cortisol faz? Olha lá, a Fê gostou. O excesso de cortisol deixa o nosso mental, a nossa clareza mental totalmente confusa. Então nós não temos clareza nem para escolher bons médicos, boas terapias. Então é um desespero, é uma dor tão grande que qualquer absurdo que qualquer uma pessoa fale com um pouquinho mais de segurança, a gente acha tudo bem. O que eu vou incluir aqui nesses absurdos? Gente, respeito quem acredita, quem acha que é bom. Respeito. Mas, por exemplo, aqui a pessoa está triste, está chateada e precisa emagrecer um pouquinho. Qual que é um péssimo conselho aqui? Ai, mulher, ai, homem, engorda para fazer bariátrica. Não é um péssimo conselho? É um péssimo conselho. Mas olha aqui a nuvem, você está enuviado aqui, existe um nevoeiro aqui. Aí o que acontece aqui? Gente, dedinho na tela pro TikTok espalhar a nossa live, por favor. Eu não tô vendo o coraçãozinho espalhar aqui, não. O que acontece aqui? A gente não consegue ver as coisas com clareza. Aí você vai no médico, o médico fala que você tem que tomar 6 tarjas pretas. 6! Caramba! Será que precisa? Eu não estou falando que não precisa, mas será que não seria interessante ouvir uma outra opinião? Às vezes você está aqui neste processo, está com uma dor no joelho, está todo inflamado, e é jovem, aí o médico fala assim, ai, só com prótese. Já ouviram os relatos das pessoas que fazem prótese de joelho? Às vezes só piora. Não estou falando que não precisa. Alguns casos precisa sim. Você chega assim no médico com crise de ansiedade e o médico fala assim para você, é ataque cardíaco, você tem que operar do coração. Já tem pesquisa científica falando que 30% das cirurgias cardíacas são desnecessárias. 30% das cirurgias cardíacas eram totalmente descartáveis, que na verdade era o quê? Crise de ansiedade. Então, Fúvia, mas e aí? Aí é trazer para consciência, eu não sou dona da verdade. Qual que é o meu intuito aqui? Tem uma doença grave? Precisa fazer uma cirurgia, um processo invasivo? Procura uma outra opinião. Procura uma outra opinião. Quem que assistiu não é todos, claro que não é todos, mas quem assistiu uma entrevista daquele ator do Paulo... como é que chama aquele ator que trabalhava com o Paulo Gustavo? Que é muito engraçado, gente. Um moreno. É Paulo também, não é? Que ele é figura. O que conta a história lá da Xuxa. Não é o outro. Não é ele, não, é o outro. Enfim, não me lembro. Um que é de Goiás. Ele falou que ele estava para ser... o Magela, agora eu não me lembro, depois eu vou recordar. Mas tem uma entrevista com ele falando que quando ele era criança, ele estava para ser operado do rim, olha só, e a mãe dele no quarto do hospital, assistindo o Fantástico, a mãe dele no quarto do hospital em Goiás, que estavam investigando um médico em Goiás que estava vendendo o rim, tirando o rim bom das pessoas para vender no mercado negro. E por incrível que pareça, era o médico dele.
Olha que se não é uma intervenção divina. E ele diz que a mãe dele, assistindo a reportagem, começou a tirar o soro da veia dele, colocar a roupa. Ele ia ser operado no outro dia. E não precisava. Ele ia entrar na estatística das pessoas que perderam um rim para entrar na venda de órgão negro. Quem aqui lembra uma vez, alguém falou, foi a Fátima, falou aqui de venda de dente para implante, que ia no dentista com o dente bom, que estava com uma dorzinha e saía de lá sem 4 dentes. Quem lembra? Então, alguém deu relato aqui. São todos os profissionais? Não, não são todos os profissionais, mas o que eu quero falar aqui para vocês? Aqui a gente consegue ter clareza de pensamento? Não, aqui você está em dor, aqui você está em desespero. Aí o que vai te ajudar aqui que não vai te fazer mal? As terapias complementares, vai complementar, por quê? Vai te ajudar ao menos você chegar aqui. Porque se você chega aqui, aí você começa a olhar, você sai do desespero. Aqui você não está mais no desespero, não está 100%, mas não está mais no desespero. E aqui eu recomendo o Floraficor. Primeiro, que o Floraficor, ele é cereja selvagem, esse elixir, ele é anti-inflamatório, então qualquer Floraficor vai te ajudar a desinflamar, entendeu? E vai te nutrir para que você chegue aqui e o que? É o que a Fê escreveu aqui. Questionar. Questione. Por que eu tenho que fazer essa cirurgia? Mas não existe outro método? Por que eu tenho que fazer esse método invasivo? Será que se eu não desinflamar, se eu não mudar hábitos, procurar um nutrólogo, mudar toda a minha alimentação por 1, 2, 3 meses, eu não retomo essas taxas? Eu não retomo, eu não desinflamo o meu corpo? Então, aqui a conversa terapêutica é para que a gente coloque um pouquinho de luz na nossa questão de saúde. Percebe? Gente, alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma colocação, um questionamento? Não? Então, o que acontece? A epigenética, para a gente falar do gene, né? Que estamos falando de emagrecimento, mas vocês percebem que tudo é holístico? Quem precisa emagrecer não é aqui nessa boazinha que está somente, está também nesse aspecto da tristeza. É o que eu sempre falo, o Floraficor, qualquer Floraficor é para ansiedade. Qualquer Floraficor, entendeu? Porque tudo isso aqui, eu não tenho outro gráfico, faz parte, você está inflamado, está na ansiedade, tá? A cúrcuma para emagrecer, só ela basta? Ela vai fazer mágica no seu corpo? Não, ela irá te ajudar, ela vai te desinflamar sim. Todo mundo pode tomar cúrcuma? Como que eu sei que algo não vai bem? Por exemplo, Fulvio, estou tomando 2 colheres de cúrcuma. É muito, né? Não recomendo. Mas tem gente que é exagerado, gente. Enfim. O que a cúrcuma costuma fazer como efeito colateral? O efeito colateral mais comum da cúrcuma. Já ouviram falar? Fúvia, a cúrcuma tem efeito colateral? Cúrcuma tem efeito colateral. Para algumas pessoas em excesso de cúrcuma e para outras pessoas não podem nem com um pouquinho de cúrcuma. Como que você vai descobrir? Usando. O que a cúrcuma faz como o primeiro efeito colateral da cúrcuma? Alguém sabe dizer? Já ouviu falar? Eu falo aqui também.
Não. Dermatite e lesões de pele. A cúrcuma começa a dar bolinhas na pele e dermatite. Então você está lá fazendo shot para emagrecer e a sua pele começa a ficar vermelha, você começa a ter prurido, que é o que? Coceira, algumas bolhas. Fique uma semana, 10 dias sem, compre uma outra cúrcuma, porque pode ser a qualidade desta cúrcuma também, tá? Para avaliar se é a qualidade da cúrcuma ou se realmente você não pode com cúrcuma. Pois é, tudo tem efeito colateral. Você pode tomar 5 litros de água por dia? Água, 5 litros, o excesso de água diário vai te dar um estresse renal. Você pode tomar só água com limão, a vida inteira só água com limão, vai te dar um estresse renal. Tudo que ali é diário, sem equilíbrio, não vai te ficar bem, né? Oi, Anitta, boa tarde, tá? Rio Grande do Norte, é certo Rio Grande do Norte, RN? Que legal, obrigada, Anitta, obrigada. Então, gente, dedinho na tela. Então, quando a gente fala de saúde, qualquer coisa, a gente tem que se lembrar deste gráfico aqui. Não é só para depressão, tá? Não é só para tristeza, fibromialgia, enxaqueca, não. A gente tem que se lembrar que quando estamos aqui, por exemplo, eu quero emagrecer. Fúvia, eu procrastino. Procrastinação. O que é procrastinação? Fúvia, eu não consigo mudar hábitos. Igual a Fátima, não sei se ela já saiu, que ela tem uma dor de luto. O que é a procrastinação? É trauma, é coragem, que é o quê? A procrastinação ela está relacionada a uma infância, entre aspas, castradora. Então a criança, ela não desenvolveu, você na sua infância não desenvolveu uma autoestima suficiente para seguir adiante. Sempre foi, está errado, não sabe fazer nada. Um exemplo, né? Resumo do resumo. E aí, o que acontece? Você chega na fase adulta, nossa, eu estou procrastinando. É trauma. Fúvia, eu não consigo emagrecer, eu não consigo ir adiante com o regime. É trauma. Se não for vício, aí é o renascimento. Estou mostrando as cores para que a gente fique melhor na hora de compreender aqui a nossa questão. Obrigada, Anitta, obrigada. Aqui é o meu propósito de vida, porque pessoas felizes, pessoas que têm consciência, não é? A pessoa que é feliz, a gente acha que a pessoa que é feliz, que ela não tem problema nenhum. Não é isso. A pessoa que ela é feliz, que ela está de bem consigo mesmo e com o mundo, é que ela sabe identificar os seus problemas e procurar a melhor solução. Ela não se desespera, percebe? E a pessoa que ela está num estado de felicidade, ela não quer mal a ninguém, ela até polui menos. Esse é o meu propósito de vida. Vamos dizer assim, eu realmente acredito nisso, né? Gente, tudo bem aí com vocês? Entenderam a questão da... O que é epigenética? Para que a gente comece a encerrar aqui. Eu falo de um vídeo sobre epigenética, tem lá na Fullterapia, no YouTube, também tem muita coisa legal. E o Floral F-Core, no floralfcore.com, você consegue ler os tratamentos. Por quê? Para você trazer para a consciência
aquilo que está acontecendo no seu corpo. Aqui no link, aqui na bio, tem um link chamado Linktree. Tem o link do e-book gratuito. O e-book gratuito, ele... Anitta, eu já vou te falar, tá? O e-book gratuito, ele fala dos tratamentos. E quando ele fala dos tratamentos, ele fala um pouquinho da psicossomática de cada problema corporal emocional. E se você vai se alimentando, isso é bom para você, Anitta. Se você olha lá no e-book, eu tenho muitos problemas. O Pra Tudo é o Bons Sonhos, que é para trauma, depressão, falta de estima, tirando a brincadeira à parte. Sim, também temos um Pra Tudo aqui no Floral F-Core. Quando a gente traz para a consciência o que aquela dificuldade, o que aquela doença quer nos mostrar, nós estamos fazendo novos caminhos neurais, novas sinapses, novas conexões neurais. E quando a gente faz novas conexões neurais, nós alteramos a química corporal, porque tudo é alteração química corporal. Quando a gente está triste, com raiva, com medo, se assusta, a gente faz uma enxurrada química. Essa enxurrada química vai machucar mais a partir das substâncias oxidantes, por isso que a gente tem que tomar antioxidantes, as substâncias, os radicais livres, liberados no medo, no susto, na depressão, na tristeza, na raiva, vai fazer uma enxurrada química. E essa enxurrada química com esses radicais livres vai machucar aonde você tem fragilidade. E aonde você tem fragilidade? No seu histórico familiar, que é aí que entra os genes. Então, você tem os seus genes lá adormecidos. Aí você teve um ataque de raiva, de fúria, e você mesmo envenenou o seu corpo. Como que você envenenou o seu corpo? Com uma descarga neuroquímica. Essa descarga elétrica neuroquímica vai fazer uma enxurrada química. Gente, enxurrada, lembra no início do ano o que aconteceu em Petrópolis? Do nada, não vem aquele mundo de água e sai arrastando tudo? Aonde está na frente, aonde tem mais fragilidade, não foi aonde fez aquela catástrofe? Isso é enxurrada química. Conseguiram visualizar? Então, quando você não consegue, quando a sua raiva, não é que nunca mais você vai ter raiva, mas se você não se auto-estudar, se você não se dominar as suas emoções, você sente raiva, mas aquela raiva de uma amplitude infinita é diferente de uma raiva que você fala, nossa, fiquei com raiva, ufa, passou. Agora, se você tem uma raiva, são exemplos, tá? Você tem uma raiva que você fica ruminando, eu vou pegar ele, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você é aquela enxurrada que sai destruindo tudo. E aí esses radicais livres vai aonde? Onde você tem fragilidade. A fragilidade está no histórico familiar. A fragilidade está na genética. Então, não é o seu gene que te adoeceu. É a sua falta de controle, tanto emocional quanto de hábitos alimentares. Simples assim. Obrigada, Anitta. Obrigada. Obrigada pelo carinho, é importante. Percebe? O gen tá lá. Tá lá a casinha do gen. Quem abriu a porteira? Quem quebrou a barragem da água? Obrigada pela rosa, um coraçãozinho, Anitta. Quem quebrou a barragem de água lá em cima do morro
que atingiu a casinha do gene foi o teu emocional. Simples assim. Ai, eu adoro esse coraçãozinho. Obrigada. A não ser que você está sendo envenenado. Uma fonte externa. O que é estar sendo envenenado? Agrotóxico. Existem artigos, é uma história antiga lá nos Estados Unidos, quando começaram a estudar o glifosato, uma cidade inteira começou a ter Parkinson. Ai, Parkinson é genético. Parkinson é genético. Agrotóxicos. Então, quando a gente fala, gente, tem que comer orgânico, tem que regular os agrotóxicos. Ai, lá vem a fúvia, ai, lá vem não sei o que lá. Gente, isso envenena o nosso corpo. Isso envenena o nosso corpo. Existe liberação de agrotóxico, inclusive, não vou falar sobre isso, mas só para vocês verem o tamanho do fundo do poço que é essa questão de agrotóxico, que é a fonte externa que está nos adoecendo. Parkinson, Alzheimer, lúpus, síndrome do intestino irritável, dermatite atópica. Se não é emocional, a fonte externa é envenenamento por agrotóxicos. Tem um agrotóxico, inclusive, que diminui tamanho de pênis, que foi banido lá na Europa e liberado aqui no Brasil. Tudo, enfim, não vou entrar nesse assunto não, que eu fico muito chateada, tá? Então, assim, obrigada, Maria, obrigada. Gente, dedinho na tela, eu vou encerrar, acho que a gente não vai chegar a 10k não, né? Mas tá tudo bem. Aqui é pra gente conversar e trazer pra consciência. Então, a casinha, vamos voltar na enxurrada? Vamos voltar na enxurrada. A casinha lá do Morro de Petrópolis, aquele gene, por exemplo, o gene da obesidade, o gene do lúpus, o gene da fibromialgia. É uma casinha ali, quietinha. Aí você teve um pico de raiva, de medo, de tristeza e quebrou a barragem. Essa enxurrada química vai chegar e vai fazer... E ativou, destruiu aquela casinha. Ativou o gene. O gene não foi ativo sozinho. Não foi. Ou por fonte externa, geralmente o envenenamento por agrotóxico é uma realidade, ou a tua incapacidade, presta atenção, a sua incapacidade de regular os sentimentos. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo mundo ao longo da vida vai sentir raiva, vai sentir medo, vai sentir tristeza, vai sentir vergonha, todo mundo. Qual é a diferença? A amplitude deste sentimento. Quando você está, eu falo terapizado, quando você está terapizado, quando você se nutre, que você limpa memória celular de trauma, porque sim, os traumas, eles geram memória celular e vou além. Existem pesquisas seríssimas falando que da concepção até os 5 anos, dependendo até do nosso formato de rosto e corpo, dá para se identificar qual foi o trauma, a natureza do trauma emocional, se foi medo, raiva, vergonha, abandono, que fica impregnado como se fosse um carimbo no nosso corpo. Isso já tem pesquisas seríssimas, é a linha que eu trabalho aqui no meu consultório. Às vezes, quando a pessoa entra, que ela entra na porta, só o jeito dela andar, a tonalidade da pele dela e como ela senta na cadeira, já é assim um mapa, não é um diagnóstico, é um mapa do que aquela pessoa está carregando na vida dela.
Então, o que é a epigenética? A epigenética nada mais é do que alteração, mudança de hábito para que você coma melhor, para que você pare de envenenar o seu corpo com açúcar, açúcar refinado. Ah, Fúvia, eu vou tirar o açúcar e colocar o adoçante. Fica com açúcar. Açúcar é melhor que adoçante. Trocar 6 por meia dúzia, por favor, né? Nem se dê ao trabalho para isso. Não gasta seu tempo nem dinheiro. Farinha branca refinada, biscoito recheado. Aí o que os pais fazem? Porque é fácil. Eu tenho uma criança alérgica a glúten e leite. A minha criança, se ela toca um brinquedo, se ela toca essa taça, que alguém pegou com mão de pão, de pizza de farinha branca, no outro dia ela tem dor de barriga e bolhas de tocar o objeto. Esse é o grau. Noite passada a gente ficou 2 horas na bacia com água e maisena para acalmar a pele dela, das 2 às 4 da manhã, porque isso vem lesionando ao longo do dia. Ela não comeu, ela tocou alguma coisa. Por que eu sei que é o glúten? Por conta do tipo de lesão de pele, e o cocô, ele fica todo despedaçado. Vão pesquisar lá as receitas. Então, assim, eu falo que faz 5 anos que eu não sei o que é dormir a noite inteira. Então, o que acontece? Anitta, olha o seu diabetes como tristeza, tá? E é possível, dependendo do dano do seu órgão pâncreas, é possível melhorar, sim, silenciar o gene do diabetes com o protocolo Coimbra. O que é o protocolo Coimbra? São altas doses de vitamina D e outros suplementos e tirando alguns alimentos. Mas presta atenção no que eu vou te falar aqui. Não dá para fazer sozinha. Ah, é só tomar vitamina D em altas doses, eu vou lá na farmácia e compro. É altas doses mesmo. E vitamina D, ela pode complexar cálcio, principalmente se você bebe leite, tá? E usa produtos de laticínio. Isso vai causar um dano renal. Entendeu o que eu tô te falando? Ué, Fúvia, mas vai machucar meu rim? Vai machucar o seu rim se você não fizer direito. Mas é possível silenciar o gene da diabetes? É possível silenciar os genes do lúpus? É possível silenciar o gene da esclerose múltipla? O que deflaga, o que ativa esses genes? O que? A primeira coisa, estresse. Estresse é a primeira bomba que destrói o dique da água da enxurrada química destruidora, igual aconteceu em Petrópolis. A primeira coisa. Então, Fúvia, eu sou muito estressado. O que eu faço? Terapia floral, reiki, aromaterapia, Ho'oponopono. Olha onde eu ando, meu japamala. Eu cortei o tassel. Inclusive, esse japamala eu vendo, tá, gente? Tanto lá no Mercado Livre como no Floral F-Cor, de madeira. Eu tô no carro, deu 2 minutinhos, eu estou lá. Fúvia abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, te amo, sou grata. Eu faço Ho'oponopono, se deixar, qualquer intervalinho eu tô fazendo Ho'oponopono. Principalmente quando eu estou de carona no carro, tá? À noite, antes de dormir. Aqui no meu mundo, ou é o emocional que está nos adoecendo, ou estamos sendo envenenados de novo, com agrotóxicos em excesso, porque está com plástico em excesso, microplástico na nossa corrente sanguínea. Sim, por isso que a gente tem que se preocupar em
consumir menos. Não é só pela terra. Se você não está se ligando pela terra, tudo bem. Agora, se preocupe com a sua saúde, porque a contaminação com microplástico já é uma realidade. A quantidade de microplástico na nossa corrente sanguínea já é uma realidade e isso está nos adoecendo. Por que vocês acham que daqui não sei quantos anos vai ter 50% da população será autista? Alterou o gene? Sabe por quê? Excesso de agrotóxicos. Excesso de agrotóxicos e excesso, não é vacina não, vacina é vida, vacina é a favor da vida. O que prejudica o autismo é agrotóxico. E tem uma pesquisa também muito interessante, uma vertente de pesquisa que para mim, Fúvia, farmacêutica, pesquisadora, que faz todo o sentido, que a caseína é o quê? É a proteína do leite. A caseína e o glúten atrapalham a fala e o desenvolvimento cerebral. Então, crianças autistas com dificuldade de fala, já tem estudos e eu conheço amigas farmacêuticas, doutoras com filhos autistas que tinham problema de fala, foi só tirar o leite que a criança que não falava há 3 anos falou em 2 meses. Gente, tá aí. Ai, Fúvia, eu não acredito em nada disso. Está tudo bem, a gente não vai brigar por conta disso. Mas, Anitta, se você, no seu coração, sentir que, poxa, deixa eu te explicar uma coisa, Anitta. A cura do diabetes não é que você vai arrancar o gene que deflagra o diabetes. Não é isso. E você passou muitos anos ferindo o seu corpo, tá? A cura do diabetes é o quê? Silenciamento. É deixar aquele gene quietinho. Ai, não encosta nele não, deixa ele quietinho. E como que a gente deixa o gene quietinho do diabetes? Como que a gente deixa o gene quietinho da fibromialgia? Cuidando da nossa tristeza. Ai, Fúvia, eu sou tão feliz, eu dou tanta risada. Eu estou falando da tristeza que está impregnada nas suas células. Lembra que eu falei que muda até o formato do rosto e do corpo? Eu estou falando dessa tristeza. E o que limpa? O tarja preta tira essa tristeza impregnada nas nossas células. Tarja preta é para tirar da crise emocional. O que limpa? O que vai ali ajustar, doar, acolher a tristeza que está lá desde a tua infância? Terapia floral. E aqui eu, como desenvolvi este produto, o Floral Ficor. Por que eu recomendo o Floral Ficor? Porque o Floral Ficor, ele não é igual os outros florais. Ele é um licor de cereja selvagem. Este licor de cereja selvagem, só ele fortalece o dique da enxurrada emocional. Só ele. Além de fortalecer o dique da enxurrada emocional, ele funciona como um faxineiro. Aquela sujeira das enxurradas anteriores, ele vai passando e limpando, porque ele é anti-radicais livres, ele é antioxidante. Então, aquela sujeira, aquele resíduo das outras enxurradas, ele vai limpando, ele vai ajustando a sua inflamação corporal. Percebe? Então eu vou parar de tomar os meus remédios e vou só tomar o seu floral, Fúvia. Autorresponsabilidade. Você vai continuar com seus remédios, tomar o floral sim e procurar um profissional do protocolo Coimbra, mesmo online, para te ajudar a fazer
o tratamento com a vitamina D. Agora tem uma questão, né, Anitta? Isso que eu ia te falar. Olha só, tudo dá tristeza, Anitta. Tudo dá tristeza. Eu acolho a sua dor. Me desculpe, mas eu tenho que ser sincera com você. A raiz das tuas dores se chama tristeza. Então, você pode começar ou pelo coragem, tá? Ou pelo despertar da alegria. No Mercado Livre, se você quiser, você me manda um WhatsApp, eu te mando o link. O frete fica melhor para você, tá? Lá pelo Mercado Livre. Deixa eu te falar uma coisa, Anitta. Eu acredito que você pode ficar melhor com mudanças, pequenas alterações na sua vida, tá? Tudo bem? Então, gente, ficou longa essa live, né? Se eu te falar que eu até perdi um pouco o meu horário, tá? Ainda bem que faltam uns 10 minutinhos aí para as 4 que eu tenho que me arrumar aqui. Essa live amanhã estará lá no YouTube, Full Terapia. Tem muita coisa legal lá. E não aceita as fatalidades, não. Não aceita essa questão aqui que não tem cura. A cura, ela não é essa cura mágica que você nunca mais vai ter uma dorzinha, nunca mais vai ter um pico de glicemia. Não é isso. Não é isso. A cura é que você pode viver melhor, voltar a comer um pedacinho de doce, viver com mais leveza e, quem sabe, ter um pouquinho de movimento. Para encerrar, eu vou contar uma história. Eu fui professora lá na Federal do Espírito Santo. Eu já rodei um pouquinho essa vida. E eu conheci o protocolo Coimbra lá. Obrigada, gente, pelo carinho. Eu conheci o protocolo Coimbra lá, de uma menina, uma dona de uma loja que eu comprava. Eu gosto de saia, sabe? Saias longas, eu gosto de vestido longo. E não para dar aula, né? Lógico. E aí eu conheci uma menina, dona dessa loja, jovem, muito jovem. E ela teve um pico de estresse e teve um quadro de esclerose múltipla, sabe? E ela já estava indo para a cadeira de rodas. E o médico dela lá falou: olha, não tem o que fazer, infelizmente o seu futuro é a cadeira de rodas. E uma colega, uma outra pesquisadora, que ela inclusive pesquisa o estresse no câncer, que ela fala também que essa questão genética não é bem assim, você tem o gene sim, mas a tua tristeza, como que você encara a vida que ativa o gene, é uma pesquisadora também fantástica, que é a doutora Adriana Madeira. Ela falou desse protocolo Coimbra, que é com a vitamina D. Hoje essa menina, essa mulher, tem uma filha de 3 anos, faz pilates, planta bananeira, tem um corpo lindo, vai para cachoeira, e ela fala que quando ela fica estressada, ela percebe que a mão, os braços começam a contorcer. Então, não é que ela deixou de ter o gene para esclerose múltipla, mas aí ela percebe que ela ficou estressada e ela começa a entrar nessa questão corporal. Ela vai se acalmando, meditando, aprendeu o reiki, fez os tratamentos complementares, aí fala. E a vitamina D, ela tem um momento de alta dose, depois ela vai diminuindo. Então foi assim que eu conheci o protocolo Coimbra. Muitas pessoas falam que ele é charlatão, que não tem comprovação científica. E para mim, este homem será muito em breve um Nobel da medicina, porque é revolucionário. Ele fala que ele é médico, pesquisador da Universidade Estadual de São Paulo, Cícero Coimbra. Ele não me conhece, ele nem sabe que eu existo, mas eu, no meu coração, eu acho que muito em breve ele será o Nobel da medicina, se esse mundo for justo, porque
Gente, é fantástico. A vitamina D não é vitamina D, é hormônio. E é hormônio para todas essas questões do metabólico, das nossas reações metabólicas, diabetes, essas escleroses múltiplas, qual é a outra coisa aqui? Fibromialgia. Então é muito interessante. Tireoide de Hashimoto. Então, se o órgão não está todo carcomido pela doença, é possível regenerar um pouco e é possível viver melhor. Então, assim, a cura vai depender do quanto o teu próprio sistema está destruído ou não. Se não estiver tão destruído, é possível uma cura quase que integral. Mas não é aquela cura que nunca mais você vai ter o negócio. É aquela cura do silenciamento genético, que é aí que entra a epigenética. A epigenética não tira gene nenhum, mas a partir de mudança de hábitos, de exercícios, Fulver, eu sou cadeirante, eu não consigo fazer exercício, mas os tapinhas amorosos, mexer os braços, a respiração, você consegue fazer para ontem, percebe? Pequenas alterações que você vai mudando a acidez, a inflamação do seu corpo, um passo por vez. E quem sabe, Anitta, um dia você vem falar aqui do seu caminho, né? Da sua transformação de vida. Eu acredito muito disso, não como mágica, não sem esforço, não sem esforço no sentido, sem método, de qualquer jeito, não. E eu não acredito em terapias que machucam o nosso corpo. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas me perguntam a respeito da ozonioterapia. A ozonioterapia retal, que para mim é algo, você tem que... eu acho vexante. Eu acho vexante, entendeu? Você precisar ferir o seu corpo, sem falar que é muito dolorida. Então, eu acho que é desnecessário. Uma terapia para fazer bem precisa te colocar numa situação de humilhação, de dor. Eu não acredito nesse tipo de terapia. Igual eletrochoque para fibromialgia. Você já está num processo de dor, você já está num processo de enxurrada química. Você vai dar um choque para aumentar a enxurrada química, aumentar a dor para melhorar. Para mim também não faz sentido. Para mim aqui faz sentido na questão do amor, do acolhimento e das coisas simples, mas realmente com fundo científico. E terapia floral também não é terapia placebo, não. Tem fundamento científico, sim, eu falo depois. Vanitia, eu vou falar das diferenças do magnésio ou em outra live ou faço um vídeo, tá? Eu vou fazer um vídeo falando da diferença de magnésio, porque eu estou muito atrasada já para me arrumar para o meu atendimento agora das 4 horas. Gente, tudo bem? Nara, tem muita coisa aqui, tá? Tem muita coisa aqui que eu falo de dor, e inclusive, Nara, eu falo aqui sobre o magnésio, que é para dor. Dá uma olhadinha, tá? E para dor, para fibromialgia, gente, despertar da alegria. Traumas como um todo, pode começar como coragem. Fulvia, não consigo mudar hábitos. Coragem, porque a gente nasceu para ser feliz. O nosso propósito é ser feliz. Ser feliz e não prejudicar o outro. Se a gente consegue ser feliz e não prejudicar o outro, eu acredito que estamos vivendo o nosso propósito de vida. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu também preciso do algoritmo, então
curte os meus vídeos, vai lá no YouTube, meu YouTube tá flopado, aqui tem uns vídeos também flopado, então se puder aí compartilhar, e lá no Instagram também, Floral F Cor, tem o Instagram Floral F Cor, quem puder ir lá, compartilhar, comentar nos vídeos, porque é assim que a gente cresce, porque dancinha vai mais rápido, né? Quem reposta, quem faz dancinha, as coisas vão mais rápidas. A gente que está aqui trazendo conteúdo novo, eu estou aqui na proposta de falar tudo aquilo que eu já estudei, sem misticismo, sem fazer um drama para essas coisas, a gente cresce de forma devagar e está tudo bem. Então, assim, eu estou aqui dando meu tempo para vocês, se vocês puderem lá, dar o tempinho de vocês para comentar, compartilhar, me ajuda imenso. E até amanhã. Hoje eu entrei 2 horas, tentei 1h30, não consegui, mas amanhã estarei aqui na tentativa de 1h30 ou 2 horas. Uma boa tarde para vocês e é possível viver bem sim. Um abraço.